Bom dia, bem-vindos à nossa reunião matinal. Hoje, sexta-feira, dia 9 de setembro. Hoje a gente vai comentar alguns destaques na parte doméstica, o IPCA que acabou de sair, veio em linha com o esperado. Na parte externa macro, a gente vai comentar ainda sobre a decisão do Banco Central Europeu, que está repercutindo nas principais bolsas. O teste nuclear da Coreia do Norte também está impactando, além de outros indicadores menores que também estão impactando nas bolsas pelo mundo. Na parte de empresas, alguns dados positivos para o setor de siderurgia. Notícias do FIES está atrasado, notícia ruim para o setor de educação. Alguns dados operacionais do setor aéreo. E além da emissão da Minerva, que veio bem melhor do que o esperado, isso a gente vai comentar. Mas começando primeiro pelo fluxo de ontem. Aquela sopa de letrinhas para o seu apresentador errar tudo, mas vamos lá. Ontem os locais terminaram o dia net vendedores em cerca de 66 milhões de reais. Destaques na compra para Petro 4, Itaúsa, Petro 3, Gerdau, Cielo. Na venda para Itaú e Hipermarcas, e nas duas pontas para BR Foods, Bradesco, Lojas Renner e BVMF. Bom, passando agora para a parte macro internacional. A gente ainda está tendo uma repercussão negativa da decisão do Banco Central Europeu de ontem, lembrando que tinha uma expectativa bem forte de que eles relaxassem mais suas condições monetárias, principalmente depois do Brexit, que fez com que alguns bancos centrais já modificassem suas políticas monetárias, como o próprio Banco da Inglaterra, que cortou os juros e aumentou a compra de ativos, também é o Banco do Japão, e agora o Banco Central Europeu tinha essa expectativa, já é a segunda reunião depois do Brexit. Na primeira tinha uma expectativa, para essa segunda bem mais forte. Então parte das bolsas do mundo estão reagindo negativamente porque nada foi anunciado, apenas sinalizado que talvez que eles caminham para flexibilizar e prolongar o programa que termina em março de 2017. Mas como nada foi anunciado, nenhum dirigente deu alguma entrevista nesse sentido, as bolsas estão reagindo um pouco mal. A gente também teve de destaque lá fora dados de inflação da China. O CPI da China veio abaixo do esperado, ele avançou 1,3%, abaixo dos 1,6% esperados pelo mercado. E o PPI, sempre lembrando, CPI, índice de preços ao consumidor, PPI, índice de preços ao produtor. O PPI recuou 0,8%, um pouquinho melhor do que a queda de 0,9% aguardado pelo mercado. Mas, de qualquer forma, os dados não foram tão bem recebidos assim. Na Europa, a gente tem alguns dados de balança, agora sim. A balança comercial da Alemanha registrou um superávit de 19,4 bilhões de euros no mês de julho. Foi menor do que o saldo de 21 bi de junho e do que da expectativa de 22 bilhões. Então, veio um pouco menor do que o resultado anterior e do que o resultado esperado, o que está também impactando negativamente nas bolsas da Europa, que já estavam com um tom negativo. Na Europa, a gente também teve o dado de balança do Reino Unido, teve um déficit comercial de 11,8 bilhões de libras no mês de julho. A expectativa dos economistas era de 12,9. Então, no Reino Unido veio um pouco abaixo do esperado, um pouco melhor do que o esperado, porque o déficit foi menor. Como a maioria dos indicadores do Reino Unido que a gente tem anunciado esse mês, os indicadores estão reagindo positivamente. Então, mais um indicador para botar no radar que veio melhor do que o esperado. Outro destaque que está impactando nas bolsas, impactou mais na Ásia, na Europa um pouco menos de impacto, mais concentrado no ECB, no Banco Central Europeu. Mas a Coreia do Norte fez o 5º teste nuclear, segundo informações, o teste mais forte registrado até agora, e contrariando a pressão global para que o programa nuclear seja interrompido. Então, a vizinha Coreia do Sul identificou que o teste nuclear a partir de um tremor de 5,3 graus e classificou a explosão como um ato de fanatismo despreocupado. Então, mais um indicador, mais uma notícia que está ruim no dia. Na parte doméstica agora, vamos começar pelo IPCA então. A inflação do mês de agosto fechou em 0,44%, era exatamente a expectativa do mercado, então nenhuma surpresa. Mais abaixo dos 0,52% de julho do mês anterior, desacelerando então. O acumulado do ano está em 5,42%, só para efeito de comparação, no ano passado a gente estava com um acumulado de 7,06% nesse mesmo período, e o acumulado dos últimos 12 meses chegou em 8,97%, então bem acima. A parte de alimentos, que estava impactando bastante, ela deu uma desacelerada, passou de 1,32 de julho para 0,30 em agosto, um dos principais
pontos dessa desaceleração no mês de agosto. E sempre lembrando que a gente teve a ata do Copom na terça-feira e a nota destacou bem claramente que eles estavam preocupados com a inflação de alimentos, que ela precisava ceder para que eles começassem realmente a pensar em corte de juros. Então, uma notícia positiva para quem está acreditando em corte de juros aí em 2016 e para quem ainda acha que dá para chegar em outubro. Aí alguns destaques mais no detalhe, a gente teve os produtos que contribuíram mais para baixo, foram a batata inglesa, queda de 8%, feijão, que era um dos principais vilões, caiu 5,6%, e deram uma contribuição boa para a redução do IPCA. Alguns outros grupos que impactaram, que também desaceleraram, foram grupos de transporte, principalmente por conta das passagens aéreas que caíram 3,85% em média, e um dos grupos que mais impactou para cima, que aceleraram, foram grupos de educação, novamente, né, e de despesas pessoais. Na parte doméstica, a gente ainda teve alguns destaques de notícias indo para a linha dos ministérios. Algumas falas, algumas possíveis notícias vindas de ministérios tiveram de ser desmentidas hoje. Primeiro, começando pelo ministro do Trabalho, o Ronaldo Nogueira. O Temer, segundo o próprio Ronaldo Nogueira, em fala para o broadcast, o Temer ligou para ele pessoalmente, pediu para que ele se retratasse, porque as declarações dele tinham sido confusas e não foram muito bem entendidas nem recebidas pela população. Então, segundo nas próprias palavras do Ronaldo Nogueira agora, o presidente me ligou, me orientou a reafirmar que o governo não vai elevar a jornada de 8 horas, nem tirar os direitos dos trabalhadores. Então, o Nogueira frisou que o padrão normal e legal continuará sendo de 8 horas diárias e 44 horas semanais, isso na possível reforma da Previdência. Isso é só cogitação, sempre lembrando que a reforma da Previdência, reforma trabalhista, só seria votada nas melhores, nas otimistas mais positivas, nas projeções mais otimistas para segundo semestre de 2017. Essa seria a proposta que o governo está pretendendo entregar para o Congresso. Então essas são as falas do Ronaldo Nogueira. Então, na prática, segundo a proposta deve conter, a medida vai legitimar algumas práticas já adotadas, como a compensação das horas de sábado em tempo extra em dias úteis e o modelo de 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso. Então, na forma atual, essas medidas ainda podem ser até questionadas na Justiça. Outro ministério que teve que se retratar, ou pelo menos desmentir, foi o Ministério da Fazenda, que negou possíveis alterações na regra do FGTS, como noticiado no último sábado pelo jornal O Globo. A matéria sugeria que o FGTS podia passar a ser responsável pelo seguro-desemprego e para garantir que trabalhadores da iniciativa privada uma aposentadoria complementar no regime de capitalização. Então a Fazenda desmentiu, disse que realmente eles lançaram o edital só para ver como é que seria esse estudo, se isso teria viabilidade ou não. E ontem a gente teve uma notícia positiva para o governo, que foi o Senado aprovando a medida provisória que cria o Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, aquele que é chefiado pelo Moreira Franco, um dos principais aliados do Michel Temer. Então ontem o Senado confirmou 44 votos a 5. Já era algo bem esperado, mas era importante que fosse aprovado logo. Agora passa para o Temer fazer a sanção presidencial. Eu vou fazer um pequeno intervalo e logo mais a gente já volta com as notícias das empresas. Até mais! Bom, bem-vindos de volta. Começando pelos comentários da nossa área BTC de ontem, os destaques ficaram com Klabin, Fibra e Vale 5. Na parte das empresas, a gente começa com uma notícia bem positiva para as empresas no geral. Veio da emissão da Minerva de US$ 1 bilhão em novas notas no mercado internacional, com juros de 6,5% ao ano. Foi 5 vezes melhor do que o esperado, mostrando que realmente o mercado internacional está com um tom bem mais positivo para o Brasil, uma notícia muito positiva para não só a Minerva, mas para a maioria das empresas e para a economia brasileira, como está com uma nova cara para o mercado internacional. Agora, uma notícia negativa, mas para o setor educacional, foi a notícia do valor de hoje, que o MEC, o Ministério da Educação, está atrasando o processo de renovação dos contratos do FIES. Então, normalmente, essa renovação acontece entre julho e agosto, mas, segundo as informações, o valor pode ficar só para outubro. Então, uma notícia bem ruim para o setor. A gente tem uma notícia boa para o setor de siderurgia. A China pretende cortar entre 100 milhões e 150 milhões de toneladas
exatamente isso, em 5 anos a sua produção, o que seria bem positivo para o setor de siderurgia, esse corte de produção chinesa. A gente também teve alguns dados operacionais de companhias aéreas, a Latam mostrou seus dados operacionais de agosto, aumento de 0,7% no tráfego de passageiros no mês, enquanto a capacidade aumentou 1%, e a taxa de ocupação diminuiu 0,3 pontos percentuais, alcançando 83,7%. Segundo informações do setor ainda, o tráfego aéreo internacional de passageiros representou aproximadamente 57% do tráfego total de passageiros no mês. E considerando apenas Brasil, o grupo registrou 14,1% no tráfego de passageiros. Bom, vamos finalizando então com uma notícia de Ambev, confirmando a compra da Busteels, não sei se essa é a pronúncia correta, perdão, mas então é a fabricante de algumas cervejas artesanais da Bélgica. As informações dizem que a Ambev deve ter desembolsado cerca de 200 milhões de euros. Bom, vou ficando por aqui. Quem quiser ajudar essa empresa aqui, lembre-se, com moderação, aproveitem bastante esse final de semana, mas sempre com moderação. Na semana que vem a gente está aqui novamente na segunda-feira, a gente volta com o XP Connection depois de 2 semanas sem XP Connection na quarta-feira, lembrando que nessa de agora a gente teve feriado, e na semana passada a gente teve a votação final do impeachment, né, do Senado, então a gente teve um hiato aí de 2 semanas do XP Connection, mas semana que vem a gente está de volta, o Celso vai apresentar comigo na quarta-feira pela manhã, sempre 11h45 da manhã, e na segunda-feira, nesse mesmo horário, a gente está aqui com mais reunião matinal. Espero que a gente tenha ajudado bastante a todos e até mais!